Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler o versículo de número 15 da palavra de Deus, capítulo 49, versículo 15. A ministração que nós vamos fazer nessa noite se chama o cuidado de Deus para com os seus filhos. Quantos aqui são filhos dele? Então a gente vai falar um pouquinho do cuidado de papai, amém? Desse Deus que cuida de nós. Então deixa aí aberto Isaías 49, nós vamos ler o versículo 15, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de você. Amém? Esse é um versículo conhecidíssimo da palavra de Deus, que fala do cuidado de Deus para com a nação de Israel e para com todo aquele que confia no Senhor como o seu pai. E hoje pela manhã, eu no meu devocional li sobre o cuidado de Deus, e agora à tarde, vindo para cá, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração para falar sobre esse cuidado, o cuidado de Deus, e falar como esse cuidado pode ser percebido por nós. Na maioria das nossas vidas, na maioria das vezes nas nossas vidas, nós não vamos perceber esse cuidado, e muitas vezes, por não perceber esse cuidado, nós podemos chegar a duvidar de Deus, ou de que Ele esteja de alguma maneira cuidando de nós. A maioria das pessoas passa por essa fase, por essa crise de pensar: será que Deus está mesmo cuidando de mim? E se Deus está cuidando, por que está acontecendo isso? Como se Deus fosse responsável por tudo o que acontece em nossa vida e as nossas ações não contassem. Só que as nossas ações também contam, porque aquilo que nós fazemos vai produzir um resultado para nós. É o que a palavra diz: tudo que o homem semear, ele vai colher de alguma maneira. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, lendo esse versículo de Isaías, e aí eu preciso entender isso com todo o meu coração, é que nenhum cuidado e proteção na terra é maior do que o cuidado de Deus. Amém? Eu me lembro que uma certa feita, uma pessoa me fez uma pergunta, sobre os meus filhos. E essa pessoa me perguntou o seguinte: quem cuida dos seus filhos? Eu não lembro que situação estava acontecendo. Eu acho que foi logo depois que eu levei Daniele para a escola, primeiro dia de aula, Não sei se você, pai, passou por essa crise, você, mãe. Mas primeiro dia de aula da criança na escola bate assim um pânico na gente, E eu me lembro que foi o primeiro dia de aula de Daniele em uma escola pública, foi desse jeito, estou lembrando agora. E ela tinha estudado em escolas particulares até ali, então a gente colocou ela na escola pública, eu fui levá-la, e ela sumiu assim no meio daquela multidão, e meu coração ficou acelerado, batendo forte. E aí eu lembro que eu comentei isso com uma irmã, e ela me fez a seguinte pergunta, ela diz assim: quem cuida dos seus filhos? Só que eu estava tão envolvido emocionalmente com a circunstância, que eu disse: eu que cuido dos meus filhos, eu e Rose. E aí ela disse: não, você não entendeu a minha pergunta. Quem cuida dos seus filhos? E ela, parei, pensei, ela disse: quem cuida dos seus filhos é Deus, não é você. Todo cuidado paternal, todo cuidado maternal, ou de qualquer ser humano na terra, jamais vai chegar nem perto do cuidado de Deus. E como Deus sabe, Ele é o Criador, de que uma das figuras de cuidado mais poderosa da terra é o cuidado da mãe, não é verdade? A mãe, ela tem um cuidado pelo filho que em determinadas circunstâncias ela pode morrer para salvar o filho. E aí Deus pega essa figura aqui e Ele diz assim: poderá uma mãe se esquecer do seu bebê? Ele poderia dizer assim: poderá uma mãe se esquecer do seu filho? Apenas já era suficiente. Mas aí Deus, como é rico em detalhes, quando Ele quer que nós venhamos entender algo, Ele diz assim: poderá uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama?
E por que ele fala ainda mama? Porque a mãe sabe que quando ela está amamentando, mesmo se o filho não estiver perto, o leite vai jorrar do seio dela. E mesmo que ela queira esquecer o filho, quando o leite jorrar, ela vai lembrar que tem um filho. Então Deus está dizendo: poderia uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Não ter compaixão do filho que gerou? Ainda que ela se esqueça. Ou seja, Deus está dizendo que existe essa possibilidade. Existem mulheres por aí que não abraçaram a maternidade, talvez porque não desejaram aquele filho, talvez porque aquele filho foi fruto de um abuso, de alguma coisa desse tipo. Mas ainda que essa mãe se esqueça do filho que mama, aí ele nos dá uma garantia. A garantia é: eu, o Senhor, não vou me esquecer de você. O versículo à frente, 16, vai dizer que ele tem o nosso nome escrito na palma das mãos dele. Olha que lindo. Então esse cuidado primeiro deve nos lembrar de algo. Aí eu lembro de outro versículo da palavra no Salmo 27, quando o salmista Davi diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Porque Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. E quando você entende isso, você entende esse princípio, esse fundamento, você entende que o cuidado de Deus, ele nunca deve ser comparado, porque o cuidado de Deus é incomparável. Deus pode até usar pessoas para cuidar de nós, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, mas nenhum cuidado se compara ao cuidado que Deus tem comigo e com você. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Nenhum cuidado na terra, nem o da mãe, nem do pai, ninguém se compara ao cuidado de Deus. Amém? Segundo ponto que eu quero que você entenda nessa noite: a única condição que Deus exige para que você permaneça debaixo do cuidado dele. O que Deus pede para que eu permaneça debaixo do cuidado dele? A única condição que Deus busca para que seu cuidado se manifeste na minha vida de maneira perceptível e constante é que eu venha ouvi-lo. Que eu venha o quê? Você ouve o que o Senhor te diz? Fica difícil cuidar de alguém que não quer ouvir, é ou não é? Quem tem filho pequeno sabe disso. Você diz: não vai por aí, e aí a criança vai. E o que acontece geralmente quando a criança vai? Ela se machuca. A culpa é do pai? A culpa é da mãe? É? Não. Muitas vezes nós nos ferramos, nos damos mal, porque nós não ouvimos o Senhor. Tem um salmo que eu quero ler com você nessa noite, Salmo 81. Abre aí, por favor, a sua Bíblia, no Salmo 81. Salmo 81. Nós vamos ler do versículo 10 em diante. Salmo 81, versículo 10, quem encontrou, diga: achei. Versículo 10 diz assim em diante: olha, eu sou o eterno teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre a tua boca e eu vou te satisfazer. Algumas versões dizem assim: abre a sua boca e eu a encherei. Esse salmo começa de uma maneira interessante. Você sabe uma das coisas que mais me intriga na relação de Deus comigo e com você? Uma das coisas que sempre me intrigou: o porquê que Deus insiste tanto com a gente? Sabe que já chegou momentos na minha vida em que eu desisti, eu mesmo desisti. Não quero mais, não é para mim, eu acho que eu me enganei, esse negócio de fé foi um caminho errado que eu tomei, desisti. E ele fazia o quê? Ele insiste. E quando Deus insiste, você quer ver uma coisa que ninguém gosta do que eu vou falar.
Ninguém gosta quando alguém faz um bem para você e joga na sua cara. Alguém gosta? Você está necessitado e de repente aí alguém te abençoa. E de repente, quando você está começando a ser ingrato, essa pessoa diz para você assim: você está fazendo isso, mas você está esquecendo, né, que eu fiz isso por você. Alguém aqui gosta disso? Tem alguém que gosta? Mas Deus faz isso direto na palavra. Direto Deus faz isso. Todas as vezes que Israel se afastava de Deus, antes de Deus puni-lo, Deus lembrava o que fez por eles. Ou seja, jogava na cara mesmo. Esse salmo começa assim, Deus jogando na cara. Aí a gente até muda de ideia agora, diz: não, eu não gosto que pessoas joguem na minha cara, né? Mas Deus pode, né? Mas Deus joga na cara mesmo. Deus diz: você lembra? Por que Deus gosta de nos lembrar o que Ele já fez por nós? Porque uma das maiores tragédias que o pecado causou em mim e em você é que aquilo que a gente deveria lembrar, a gente esquece. E aquilo que a gente deveria esquecer, a gente lembra. A gente lembra de coisa ruim com a facilidade. A gente lembra do que não presta com a facilidade. Agora, coisa boa a gente esquece. E sempre que nós estamos passando por um período de tribulação, de luta, de guerra, eu costumo dizer que parece que acontece uma amnésia espiritual, que a gente esquece do que Deus já fez por nós. É assim ou não é? Tem uma canção linda do Sérgio Lopes que eu gosto muito, que diz assim: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te desamparou. Mas uma das estratégias satânicas, quando nós estamos passando por alguma provação, luta, tribulação, é nos fazer esquecer do que Deus já fez por nós. Porque quando nós esquecemos do que Deus já fez, sabe o que acontece conosco? Nós entramos na rota da incredulidade. Existem duas rotas para quem esquece o que Deus já fez: a rota da incredulidade e a rota da ingratidão. Por isso, quando Deus vai confrontar Israel na palavra, Ele joga na cara mesmo. Eu vos tirei. Ele começa aqui, ó: eu fiz vocês subir da terra do Egito. Está jogando na cara ou não está? Sim ou não? Tá. Não, pastor, está só lembrando. Não, Deus jogava na cara mesmo, dizia: eu fiz, foi eu que fiz. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: vocês iam ser escravos para sempre, mas eu fiz vocês subir. E o que Deus queria fazendo Israel subir? Qual era o propósito? Deus só queria uma única coisa. E às vezes é nessa única coisa que a gente não faz, que a gente perde o cuidado permanente de Deus. Ele diz assim: contudo, o meu povo preferiu não me ouvir, e Israel não quis me obedecer. Sabe o que acontece quando nós não queremos ouvir Deus? Quando nós não queremos obedecer ao Senhor? Acontece algo que eu tenho muito medo. O versículo seguinte diz assim: por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem os seus intentos e desejos. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado e diga assim: que Deus te livre de você mesmo, porque você é um perigo. Quando não se quer ouvir, ele diz: eu entreguei aos desejos do seu coração. E o meu coração e o seu coração, a Bíblia vai dizer que é enganoso e perverso. Mas não para aí. O versículo de número 13, ele diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, o que aconteceria? Aí eu me lembro de uma vez que, logo quando eu estava na decisão, morando em São Paulo ainda, isso há 15 anos atrás, e Deus queria me trazer para a Bahia,
e Ele me fez todas as promessas, me falou o que ia acontecer, como iria acontecer, e eu estava num emprego bom, trabalhando, ganhando bem, deixar tudo para trás e pegar a esposa com 5 filhos pequenos e vir para a Bahia, isso era uma loucura para muita gente. E aí eu me lembro que eu fiz uma pergunta para Deus, que eu nunca esqueço a resposta. Eu disse para Deus assim: e se eu não for, o que acontece? E Ele me respondeu: você nunca vai saber o que você perdeu. Você sabia que tem muita coisa que você perde só por não obedecer a Deus? Muita coisa poderosa que poderia acontecer na sua vida, mas por você não obedecer, não acontece. Que tem muita gente que o que está atrasando a vida dela não é nem o diabo. O que está atrasando a vida dela é porque ela não obedece a Deus. E como não obedece a Deus, vai estar caminhando segundo o caminho do seu próprio coração. Aí olha o que ele disse: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria os seus inimigos, voltaria a mão contra todos os seus adversários, os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele, receberiam uma punição perpétua. Primeira coisa que acontece quando nós ouvimos Deus, isso aqui é muito forte. O cuidado de Deus se manifesta aqui. O que acontece quando nós ouvimos o Senhor? Você não precisa lutar, você não precisa guerrear. Ele vai adiante de você e Ele abate todos os inimigos que existem. Isso é um motivo já para ouvir, obedecer e se sustentar no cuidado de Deus, amém? A segunda coisa: eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel tirado da rocha. Eu pessoalmente satisfaria. Garantia de prosperidade, garantia de cuidado. E é aqui que muitas vezes a gente perde a noção do cuidado de Deus. Você sabia que muita gente que tem reclamado: eu sinto que Deus não se importa comigo, são pessoas que não estão obedecendo o que Deus diz, e não estão dispostas a obedecer o que Deus diz. Então o que Deus quer que eu faça? O único pedido de Deus é que você escute Ele, amém? Se você ouvir o Senhor, a direção dEle, Ele vai lutar as suas guerras, e Ele não só vai lutar as suas guerras, Ele vai te prosperar, Ele vai abençoar o seu caminhar. Mas qual é a nossa dificuldade em ouvir? Qual é a nossa dificuldade em confiar no cuidado de Deus? É que na maioria das vezes o cuidado de Deus é invisível. E nós, seres humanos, temos um grande problema. Nós temos uma dificuldade em confiar, em acreditar naquilo que nós não vemos. Nós temos dificuldade. E esse agir invisível de Deus, ele se manifesta sempre na sua vida. Eu sempre digo algo que as pessoas, quando ouvem, falam: é verdade isso aí, pastor. Eu sempre digo que os livramentos que nós vemos nem se comparam ao tanto de livramentos que nós não vemos. Você não tem ideia de quanto Deus te livrou da morte já a sua vida inteira. Você não tem ideia do quanto Deus te livrou de situações que poderiam destruir você para sempre. Você não tem ideia. Os livramentos que nós vemos, queridos, nem sequer chegam perto da quantidade de livramentos que Deus nos dá sem a gente perceber. Teve um vídeo que fez sucesso na internet, eu me lembro que nós passamos ele na igreja onde estávamos antes daqui, que era um vídeo que mostrava Jesus em várias situações do lado das pessoas sem que elas percebessem. Ainda tem no YouTube esse vídeo. Então, pessoas que iam atravessar a rua e de repente paravam e o carro, Jesus tinha segurado no ombro dela, ela nem tinha visto. Pessoas que foram livradas da morte, de várias situações, sem que elas percebessem. Tudo isso, o agir invisível
do seu Deus, do seu Criador. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Abraão. Abraão obedeceu a Deus para entregar Isaque. Enquanto Abraão subia por um lado da montanha com Isaque para entregar em sacrifício, do outro lado, sem que Abraão percebesse, um cordeiro havia se desgarrado de um rebanho, e lá no lugar do sacrifício, poderia aquele cordeiro ir para qualquer parte, mas Deus guiou aquele cordeiro lá para cima, lá no lugar do sacrifício. Lá no lugar do sacrifício, o cordeiro ficou preso pelos chifres no mato que tinha ali, naquela vegetação. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, que Deus percebe que ele tem a intenção de cumprir, de obedecer, Deus então interrompe com a sua voz poderosa, e o texto diz que quando Abraão olha, ele vê um cordeiro preso pelos chifres. E ali, pela primeira vez na Bíblia, a provisão de Deus se manifesta associada ao nome Deus proverá. Quando eles estão subindo, Isaque olha, ele era acostumado a sacrificar com o pai, ele olha para o pai e diz: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, a faca, mas e o cordeiro para o sacrifício? Ele, com o coração de pai quebrantado, não podia olhar nos olhos do filho e dizer assim: o cordeiro é você. Então ele olha para o filho com todo o amor e diz assim: Yahvé proverá para si um cordeiro. Isso é confiar no cuidado invisível de Deus. Por isso eu não gosto de abrir a minha boca e dizer: eu não tenho, eu não posso, eu não vou. Sempre que alguém me pergunta, por exemplo, em relação a um lugar: pastor, já foi em tal lugar? Eu digo: ainda não. Você vai ter como ir para tal coisa, você vai ter como fazer tal coisa. Eu sempre digo: Deus proverá. Se for da vontade dele e para a glória dele, ele me leva. Amém? Ele leva. Já fui em lugares em que levei dinheiro para gastar e voltei com mais dinheiro do que levei. Por quê? Porque o agir invisível de Deus faz aquilo que nós humanos não conseguimos fazer. Mas Deus quer algo, Deus quer que você aprenda a confiar no cuidado dele. Amém? Deus quer que você aprenda a confiar no cuidado dele. Mesmo quando você não estiver vendo, mesmo quando você não estiver percebendo nenhum agir, tenha certeza, você não está só. Ele está contigo. Amém? Mas não para por aí. Uma das maiores dificuldades que os filhos de Deus têm é entender o cuidado de Deus quando Deus não responde às suas orações no tempo que eles querem. Mas deixa eu te falar algo aqui. Muitas vezes Deus cuida de nós, nos livrando de nós mesmos. Como é que Ele faz isso? Muitas vezes Ele cuida de nós, não respondendo tudo o que nós pedimos em oração. Às vezes Ele diz não diretamente, e às vezes Deus diz apenas: espera. Se Deus respondesse tudo o que você ora, e aí tem um filme que mostra isso de uma maneira bem interessante, que é o filme protagonizado pelo Jim Carrey, né? Qual é o nome dele? Jim Carrey? O Todo-Poderoso. Quem já assistiu o Todo-Poderoso? Deus deixa ele ser Deus por uma época. Sabe o que ele faz? Responde a oração de todo mundo. Amém. Para todo mundo. Sim, sim, sim. E cria um caos. Uma desordem social, terremoto, gente matando gente, gente morrendo. E aí ele olha assim e diz: hã? Por quê?
Porque muitas vezes Deus nos livra de nós mesmos, porque você já orou cada coisa quando você estava com raiva, você já orou cada coisa quando você estava chateado, você já teve cada sonho ilusório que poderia até te distanciar de Deus, e Deus não respondeu. Muitas vezes Ele disse apenas: espera. Assim como um pai, né? Aqui muitos são pais. Um pai, ele não prova que ama o filho dando ao filho tudo que o filho pede, no tempo que o filho quer. Imagine você, o pai, dar para o filho de 5 anos um carro para ele dirigir. O que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa trágica. Da mesma maneira que um pai que ama o seu filho não dá tudo que o filho quer, na hora que o filho quer, o cuidado de Deus na nossa vida muitas vezes se manifesta não nos respondendo na hora que a gente quer e da maneira que a gente quer. Por quê? Porque tem pedidos que você faz a Deus que pode destruir você. Tem coisas que você pede a Deus achando que vai ser bom para a sua vida, que pode te tirar da rota, da obediência, daquilo que Deus quer para você. Então o cuidado de Deus muitas vezes se manifesta no não dele, porque o não de Deus também te abençoa. O espere, né? Espera, meu filho. Eu já vivi experiências, né? Eu tenho uma situação que administrei na minha casa. Uma das minhas irmãs, ela ficou noiva 3 vezes e foi abandonada 3 vezes. Nessas 3 vezes que ela foi abandonada, se eu não me engano, 2 foram por traição. E a última abalou ela muito, porque você já vai ficando fragmentado emocionalmente, né? Abandonou o primeiro, aí o segundo... Não, o primeiro era muito violento, ciumento, violento, possessivo. E aí acabou depois abandonando ela também, ela não quis, né? O segundo traiu. O terceiro ficou noivo, comprou coisa da casa, tudo certo para casar. Abandonou ela também. Aí eu me lembro que ela ficou numa fase depressiva. Chorava. Já tinha conhecido Jesus, já. O pior é isso, porque se eu não me engano, o terceiro que abandonou era crente. E aí eu me lembro que ela estava muito ruim, e minha mãe então entrou em contato comigo, não me lembro como, e disse: olha, sua irmã está muito ruim, estou com medo, não sai do quarto. E aí eu me lembro que eu liguei para ela, nós conversamos, e eu disse para ela assim: está chorando por quê? Você sabe o que aconteceu. Eu disse: deixa eu te falar uma coisa, Deus tirou esses homens da sua vida, porque eles não vão te abençoar, eles não são as pessoas certas para você, nenhum deles. Confie no cuidado de Deus, o melhor de Deus está guardado. Enxugue as lágrimas e não chore, porque não vale a pena derramar lágrima por quem Deus tirou da sua vida te livrando. Vá viver a sua vida com Deus, porque na hora que a bênção chegar, você não vai nem lembrar que esses aí existiram. E como ela sempre acreditou em mim como voz profética, ela tomou a decisão, assumiu e conheceu Erisvaldo, meu cunhado. O nome é feio, ele era feio também, agora está bonitinho. Engordou um pouquinho, né? Mas era feio. Nem sempre a bênção vem numa cara bonita, mas glória a Deus, né? E pior que ele vai assistir essa mensagem, oh meu Deus. Mas é bênção. E na época, quando ela foi casar, eu estava em São Paulo, morava em São Paulo, e o sonho dela é que eu estivesse no casamento dela, mas eu não tinha como vir, trabalhava numa empresa que não me liberava para nada. Mas eu tinha tanta certeza de que Deus me queria naquele casamento, que eu peguei Davi era pequenininho, tinha o que, amor? Um ano e meio, 2 anos já? Uns 2 anos por aí. E aí, viajei de ônibus de São Paulo, irmão, é luta, viu? E cheguei de surpresa para o casamento dela, porque eu tinha que estar lá para testemunhar aquele momento de cura. Lindo o casamento.
casou com um homem de Deus, um marido extraordinário, um pai extraordinário. E sabe o que aconteceu com os 3 que ficaram na pista? O primeiro casou com a menina, teve que separar porque batia demais nela. O segundo é um alcoólatra que vive caído pelas ruas. O terceiro nunca conseguiu ficar com ninguém. Toda mulher com quem se relaciona apronta. E ela descansou no cuidado de Deus. E está bem hoje. Com uma família abençoada, um casamento abençoado. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cuidado de Deus vai se manifestar, não é nos dando, é tirando o que não presta. O cuidado de Deus vai se manifestar por meio do não. O cuidado de Deus vai se manifestar por meio de uma resposta que você vai esperar em oração e Deus não vai dar. E Deus não vai dar porque Ele não é poderoso, Deus não vai dar porque Ele conhece sua estrutura. Ele sabe o que você tem condições de suportar e o que você não tem condições de suportar. Então confie no cuidado de Deus. Amém? Por quê? Para a gente terminar, o cuidado de Deus é garantido pelo seu caráter, fundamentado em algumas coisas. A primeira delas, sua palavra é a garantia de que Ele cuida de nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, por favor, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Palavras de Jesus: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Primeira lição que a gente aprende com Jesus: preocupação não é bênção, nem resolve problema. Se fosse preocupação fosse algo bom, a gente ia ter aqui o culto da preocupação. A gente ia vir para aqui todo mundo ficar preocupado. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Não, a preocupação, sabe o que ela faz? Já está dizendo, pré-ocupação. Ela ocupa a sua mente com algo que nem é daquele dia. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Sabe o que é preocupação? É pegar o mal de amanhã, de depois de amanhã e trazer para hoje. Isso é preocupação. Aí você não aguenta. Aí entra a sobrecarga. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha só, contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Vocês por acaso não valem mais do que as aves? Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Ou seja, a sua preocupação vai aumentar os seus dias de vida? Não, pode tirar, pode diminuir, porque você pode ter um estresse, alguma coisa que te afunde. Mas não para por aí não, olha só o que diz mais: por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, e contudo vos asseguro que nem Salomão, o homem mais rico que já pisou nessa terra. Eu estava vendo uma reportagem que eu achei muito interessante. Fizeram um cálculo, pegando todos os números da Bíblia, da riqueza de Salomão. O quanto Salomão era rico. Salomão sozinho, teve a riqueza que, juntando hoje os 5 homens mais ricos da terra, não tem 5% da riqueza que ele teve, porque nenhum homem da terra tem 1 quatrilhão de dólares. Não era milhão, não era bilhão, não era trilhão,
era mais de 1 quatrilhão de dólares, a riqueza dele. O dono da Amazon é hoje o homem mais rico da terra, não é isso, Davi Riquelme? Davi Riquelme que fica pesquisando. Patrimônio dele hoje avaliado em 102 bilhões. Não é nem 1%. Não, é 1%, né? Mais ou menos 1%. Não, nem 1% da riqueza de Salomão. Sabe o que esse texto está dizendo? Que com toda essa riqueza aí, os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão. Se vestiam. Por quê? Porque Salomão tinha o que o dinheiro pode comprar. E o que o dinheiro pode comprar pode até cobrir o corpo, mas deixa a alma despida. Deixa o coração descoberto. E os lírios? Os lírios, quem vestia eles era o Criador. Aquele que não só veste, também protege. Mas não para por aí não. Obrigado, meu velhinho. Está famoso, o povo da internet está ali vendo. Quem é aquele velho bonito que leva água para o pastor? É meu obreiro de excelência aqui. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe o que vocês necessitam de todas essas coisas. Aí o conselho sabe qual é? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus garante o seu cuidado através da sua palavra. O que eu tenho que fazer, pastor? Buscar o reino. O que é buscar o reino? É se submeter ao governo de Deus. Quando eu me submeto ao governo de Deus, o cuidado de Deus é permanente na minha vida. Amém? E por último, sua presença garante cuidado. Êxodo 33:14, o Senhor diz assim: e a minha presença irá com vocês, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Ah, mas isso foi lá no Antigo Testamento, né, pastor? Mas Mateus 28:20 é mais forte ainda. Jesus diz assim: eu estarei com vocês todos os dias. Quantos dias? Quantos dias? Está conosco hoje? Amanhã? Todos os dias? Até quando? Até você pecar? Até você fazer alguma coisa? Não, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O cuidado de Deus no Antigo Testamento é manifesto no nome dele. Quando Moisés diz assim para Deus: eu vou encarar o faraó, tudo bem, mas em nome de quem que eu vou? E aí Deus diz para ele assim: você vai dizer que você vai no nome do eu sou. Mas como assim? Eu sou? Eu sou. Você sabe que esse nome de Deus, dado a Moisés, é a maior expressão do cuidado de Deus para nós? Porque se você precisa de uma cura, ele diz para você: eu sou a cura. Você precisa de comida, ele diz: eu sou a sua provisão. Você precisa do remédio, o que você precisar, eu sou. É tão forte isso, que quando Israel está sofrendo como consequência do pecado, Deus diz para Israel: Israel, eu sou teu marido. Na Bíblia ele vai dizer: eu sou teu pai. Eu sou, eu sou. O eu sou é a expressão do caráter de Deus manifesto com cuidado. Eu sou tudo que você precisa. Essa é a maior expressão do cuidado do nosso Pai. E a única coisa que eu preciso fazer, confiar no seu caráter,
obedecer o que Ele me diz. Se eu fizer isso, irmão, eu não vou viver desesperado, não. Nós estamos vivendo uma geração muito, muito desesperada. Você sabia, é comprovado cientificamente, que daqui a 20 anos, e tomara Deus que a gente chegue lá, né? Os hospitais não estarão lotados de pessoas com doenças físicas, que a maioria das doenças que surgirão não afetarão o corpo, afetarão as emoções, a alma. Nós estamos vivendo uma geração ansiosa, uma geração doente. Escute o que eu vou te falar. Nunca houve uma geração tão bonita quanto a nossa. Você sabia disso? Pega as fotos da história, vai fazendo um apanhado. Você vai ver que a nossa geração, ela é a geração mais bonita que já existiu. A Chapinha tem uma grande responsabilidade nisso, né? Graças a Deus. A calça jeans, a maquiagem, muita coisa boa, né? Que tem na nossa geração que não tinha nas gerações passadas. Então isso torna a nossa geração a geração mais bonita que já existiu. Mas essa condição, ela é destruída por algo que eu vou falar agora. Nunca houve uma geração tão bonita como a nossa, mas também nunca houve uma geração tão doente como a nossa. E eu não estou falando de doença física não, viu? Eu estou falando de doença da alma. Às vezes você vê uma garota na rua, linda. Você olha para ela e diz, que mulher linda. Você vai conversar com ela, destruída emocionalmente, sem certeza de futuro, que às vezes negocia emocionalmente para se sentir de alguém. Pessoas que não sabem esperar no cuidado de Deus, que não conseguem acreditar mais que Deus cuida delas. E tem uma canção que eu gosto muito, cantei muito essa canção, do Kleber Lucas, que diz, Deus cuida de mim. E a canção diz, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Aí ele diz assim, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Se na vida não tens direção e você precisa tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, e Ele vai me dar a mão. Então nós precisamos, queridos, voltar a confiar no cuidado de Deus. Não confiar no dinheiro que a gente tem no bolso não, viu? Não confiar no dinheiro que a gente tem na conta, porque tem enfermidades por aí, que dinheiro do mundo, nenhum pode curá-la. Nenhum centavo vai pagar a cura do câncer. Nem dólar, nem euro, nem diamante vai trazer cura do câncer, mas Jesus traz. A cura da AIDS, preocupação mundial agora com o coronavírus. Mundial. O médico que descobriu a doença morreu, deixou a esposa, filhinha. A tecnologia do mundo está trabalhando para descobrir a cura. Mas deixa eu te falar uma coisa, se Deus não cuidar de nós, se não for o cuidado de Deus, não tem proteção de vacina que evite. O que traz cuidado é o que está escrito lá no Salmo 91, sabe o que diz lá? Aquele que habita debaixo das asas. A gente lê muito assim no literal, né? No esconderijo a gente pensa assim numa caverna, numa gruta. O sentido romântico do Salmo, porque eles tinham uma visão romântica quando eles escreviam o Salmo, era
aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo. Como a galinha faz com os pintinhos quando está chovendo. Alguém já viu essa cena? Minha mãe criava galinhas. E eu não me esqueço disso. Quando começa a chover e não tem onde ele se abrigar, sabe o que a galinha faz? Ela abre as suas asas, fica na chuva ali, se não tem onde se abrigar, e os filhos ficam protegidos debaixo das suas asas. Deus fala isso com Israel. Ele diz: Israel, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger como a galinha faz com seus pintinhos, mas você não quis me ouvir. Então que nessa noite nós venhamos pensar nisso. O cuidado de Deus está sobre minha vida, está sobre a sua vida. Você não está só não. Tem alguém que cuida de você. E cuida melhor do que o pai, do que a mãe, do que o marido. Cuida melhor do que qualquer pessoa. E esse cuidado vai revelar a você mais intimidade, mais da presença dele. Amém? Vamos orar? Fica de pé para nós orarmos. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós queremos levantar a Ti a nossa voz em oração nessa noite e Te agradecer pelo Teu cuidado, Te agradecer pelos livramentos que não vemos, que são muito maiores do que aquilo que contemplamos. Te agradecer porque o Senhor cuida de nós como ninguém cuida. Te agradecer porque nas nossas dificuldades, nos nossos momentos onde nós perdemos muitas vezes a confiança em Ti, mesmo assim, o Senhor cuida de nós. O Senhor faz questão de se revelar a nós. Eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, tanto os irmãos que estão aqui, como aqueles que estão acompanhando agora pela internet. Mas independente do que esse irmão, do que essa pessoa esteja enfrentando, eu quero te pedir, revela teu cuidado, Senhor. Se for na vida financeira, revela teu cuidado. Se for no casamento, uma situação de desespero, aquilo que o inimigo tem feito para destruir, para acabar, revela teu cuidado, Senhor. Assim como o Senhor proveu o cordeiro para Abraão, nós clamamos agora por provisão. Traz a tua provisão, manifesta a tua provisão. Traz, Senhor Jesus, a manifestação da cura aonde existe enfermidade. Tu és o Deus que manifestou em Jesus toda a nossa vitória. A tua palavra diz que ele foi ferido, moído por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós clamamos agora a vitória de Jesus sobre o teu povo, a vitória de Jesus sobre os teus filhos, e declaramos nessa noite, Pai, manifesta o teu cuidado na vida, na família, na situação que essa pessoa está enfrentando. Se ela está se sentindo só, revela-se a ela, mostra-te a ela de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Nós abençoamos cada um nessa noite, declarando que nós confiamos no teu cuidado, que tu és o Deus bom, que a tua bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. A glória a ti, a honra a ti, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso a Jesus essa noite? Aleluia, glória a Deus. Pode sentar.